Boa noite, turma. Professor Igor aqui novamente com vocês para a nossa revisão de botânica, para a prova que está chegando, está apontando aí no horizonte, turma. Hoje nós falaremos um pouco sobre os assuntos que nós já vimos na aula passada. Eu vou estar apresentando alguns pontos diferentes, algumas informações que não estiveram presentes na aula passada. Tem a ideia de ser uma aula um pouco mais curta hoje, turma, mas diante da necessidade, da demanda que for exigida, a gente prolonga ela se for necessário. Tá? Então, vamos começar então a nossa aula vendo a questão das origens, da evolução das plantas, né? A botânica é o ramo da biologia que estuda origem e desenvolvimento das plantas, de uma maneira bastante geral, assim. E assim como os organismos unicelulares tiveram sua origem, o pessoal que está assistindo aí bases biológicas, está fazendo a disciplina de bases biológicas, né, já viu o professor Lyon falando disso, a questão a respeito da sopa primordial, da existência de aminoácidos ali num ambiente em que propiciou a organização e a origem das primeiras células procarióticas, né? Células sem um núcleo definido. E dessa época data também as nossas primeiras células vegetais. As primeiras células vegetais foram, a princípio, células procariotas também, sem um núcleo, que fizeram uma assimilação, uma associação com uma outra estrutura existente, que era a estrutura responsável por fazer a fotossíntese, né, a clorofila. E a partir do momento em que a célula ela se apropria desse mecanismo que tem a capacidade de fazer a fotossíntese e gerar energia dessa forma, energia e açúcar para aquela célula, elas realizam, então, uma união onde nenhuma delas perde, as duas se ajudam, e essa teoria de formação da vida ficou conhecida, então, como teoria endosimbionte, né? Endo, dentro, simbionte, assimilação. Então, assimilação interna de algum outro organismo. As nossas células animais também tiveram algumas organelas que se supõe que surgiram da mesma forma, né? A mitocôndria existe uma teoria de que a mitocôndria tenha sido uma organela derivada aí de uma endossimbiose também, né? E os primeiros vestígios, então, que nós temos dessas células vegetais foram a partir das streptófitas, que hoje nós conhecemos aí suas descendentes, sua linhagem, como as algas. Os vegetais, né, as plantas, elas possuem algumas estruturas particulares que são bastante marcantes. Eu não vou entrar no mérito da célula vegetal em si, porque são poucas coisas que diferem a célula vegetal de uma célula animal. Como vocês já viram, a célula animal, o que difere para uma célula vegetal seria o quê? A presença de uma parede celular. Nós temos na célula animal uma membrana celular, mas não uma parede. A parede celular é um pouco mais espessa e mais rígida, que atribui à célula vegetal um pouco mais de resistência a atritos e choques. Nós também temos os vacúolos, que nas células vegetais são maiores, porque eles precisam armazenar uma quantidade maior de substâncias. E o peroxissomo. O peroxissomo ele tem a característica de produzir enzimas que degradam alguns produtos, subprodutos da respiração e da alimentação celular, à base de hidrogênio, perdão. São essas praticamente as diferenças que existem aí entre uma célula animal e uma célula vegetal. E em questão de tecidos,
nós temos alguns tecidos que compõem também as plantas, sobre os quais eu vou estar falando a partir de agora. Nós temos, então, começando pelos tecidos vasculares, né, os tecidos que fazem a vascularização da planta, que fazem o transporte tanto de água, quanto de minerais, quanto de hormônios, quanto de sinalizadores celulares para a planta. Esses tecidos são divididos em dois, que vocês creio que já conhecem, o xilema e o floema. O xilema, ele tem uma estrutura diferente, logicamente. O transporte pelo xilema, ele se dá em apenas uma direção, e as suas células, elas não têm... Elas possuem uma ligação que facilita com que esse transporte seja realizado, tanto de água quanto de minerais. O xilema, então, ele vai ser o responsável por estar fazendo a captação e o transporte de água e minerais e está levando lá para as folhas, para que nas folhas esses elementos sejam, a partir da energia fornecida pelo sol, sejam transformados aí em água e açúcares que a planta precisa, e energia. Então, o xilema, ele vai fazer esse papel. Ele possui em sua camada lignina. A lignina é uma substância que confere rigidez à célula em questão, enquanto que o floema a gente ouve na escola que o xilema ele sobe e o floema sobe e desce. Esse conceito de que o floema ele sobe e desce, na verdade, é um conceito falseado, porque o floema ele tem uma forma de transporte que vai da onde está sendo realizada aquela transformação energética, da onde está sendo construída os açúcares, as moléculas que a planta necessita, para o local onde aquilo vai ser utilizado, onde essas substâncias serão utilizadas. E nem sempre isso se dá de cima para baixo, isso pode se dar lateralmente, isso pode se dar só do meio para cima. Então, não cabe dizer que o floema ele tem dois sentidos, ele trabalha no sentido em que a planta precisar, no momento. O floema ele possui algumas características também. Se no xilema a gente não tinha interrupções entre as células, né, para que a água possa subir, águas minerais possam subir até as folhas, no floema nós já temos essa separação entre as paredes celulares, com a presença de perfurações, com a presença de espaços que permitem que exista esse transporte em qualquer sentido. E se analisarmos por um lado viável, por um lado biológico, pelo lado energético, é importante que o xilema não tenha nenhuma separação entre as suas células de transporte, porque ele depende da coesão, ele depende de alguns fenômenos da água, em que, se houvesse essa separação, esses fenômenos não poderiam acontecer, né? Como a questão da coesão, que eu falei lá na aula passada, e mais para frente vou estar falando também. Mas sem essa separação existe o transporte sem um gasto energético maior. Enquanto que no floema, por existir essas separações, a gente precisa de um gradiente de energia, a gente precisa de uma força maior, de um gasto energético maior para fazer esse transporte entre as partes. Além dos tecidos de condução, nós temos os tecidos de sustentação. Começando pelo parênquima, que está apresentado aqui na tela do lado direito de vocês, está representado em roxo, né? Essas marcações roxas que vocês estão vendo na tela aí, com a bolinha vermelha ao centro, são células vegetais do parênquima. Além acima dessas células rosadas com núcleo vermelho, nós temos células da epiderme, e acima da célula da epiderme nós temos uma linha rosada, bem fina, que é a cutícula. A cutícula, ela geralmente é uma cera que tem a proteção, que tem a função de realizar a proteção daquela estrutura.
vocês já fizeram aquela experiência de pegar uma maçã, você esquenta ela e passa um pano nela, né, dá uma lustrada na maçã e a maçã fica mais brilhosa. Por que a maçã fica mais brilhosa? Não só a maçã, como outras frutas também. Justamente por causa dessa cutícula, por causa da cera presente nessa cutícula. Então, nós temos o parênquima, né, que é um tecido de sustentação, ele é o mais presente numa planta adulta e pode se apresentar com várias funções. Aqui está simbolizado só o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, né, do lado verde, do lado esquerdo aqui em verde. O parênquima palissádico ele está um ao ladinho do outro e o lacunoso ele está um pouco mais desorganizado, deixando um pouco mais de espaço entre suas células. E esses espaços intercelulares para a planta eles são de fundamental importância na questão do transporte de água e seiva bruta elaborada e minerais também, como estaremos vendo mais para frente. Então, o parênquima ele é um tecido de preenchimento da planta e que encontra-se em maior quantidade em uma planta adulta. Além do parênquima, nós temos o colênquima. O colênquima é um tecido de sustentação, então ele é, consequentemente, um pouco mais rígido do que o parênquima em si. E a principal substância que dá rigidez ao colênquima é a celulose. Aqui, então, na tela nós temos duas imagens, uma imagem de um corte feito de cima na planta e outra um corte lateral. O corte, a parte de cima, nós conseguimos ver o colênquima nessas células que estão maiores, que estão mais brancas ali, maiores. Enquanto que no corte lateral, o colênquima aqui ele está apresentado em linhas azuis, em riscas azuis contínuas ali. E o colênquima tem essa propriedade de realizar a proteção das células mais internas, no caso. E temos também o esclerênquima. O esclerênquima, ele, assim como o colênquima, ele é um tecido de sustentação. Ele também possui a celulose. Ele está localizado um pouco mais internamente. E ele possui, além da celulose, ele possui uma segunda substância que lhe confere ainda mais rigidez, que é a lignina. A lignina é uma substância que vai conferir uma rigidez ainda maior. Então, a lignina mais a celulose vão transformar, então, esse corpo celular em um corpo bastante rígido, né, a fim de proteger ali as estruturas internas da planta. Eu falei no começo dos tecidos de sustentação, né, que o parênquima ele é um tecido de preenchimento, só retornando para que eu deixei de falar de dar uma informação. O parênquima, então, é um tecido de preenchimento e que nesse tecido de preenchimento a planta pode estar guardando, armazenando N substâncias de acordo com a sua necessidade. Nós temos plantas que armazenam ar, nós temos plantas que armazenam lipídios, nós temos plantas que armazenam outras fontes de energia. Tá? Então, ele tem essa função aí de armazenamento mesmo. Temos, então, o esclerênquima e vamos, então, para a fisiologia das plantas. O que é a fisiologia? A fisiologia é a forma como se dá o transporte das substâncias dentro do corpo de uma planta. O papel da água é fundamental, né, para uma planta. Nós temos aqui... Deixa eu tirar minha imagem para apresentar certinho para vocês aqui. Então, na fisiologia, com relação à fisiologia das plantas, nós temos, então, quem participa disso, a raiz diretamente e o caule. Existem alguns caules que realizam essa absorção de
de água também. Na verdade, a maioria deles realiza essa absorção por transporte passivo mesmo. E temos, então, os tecidos vasculares, que vão fazer isso daí. A água, ela é absorvida pela planta a partir da diferença do potencial hídrico. O que é esse potencial hídrico? É a concentração de moléculas de água em diferentes partes da planta, né? Que, de acordo com essa diferença de moléculas de água, existe aí uma tendência às moléculas irem para um lado ou para o outro, né? E esse potencial hídrico, ele se manifesta bastante através da zona pelífera das raízes, que é justamente por onde a planta realiza a absorção de água e outros minerais. Após a água passar e esses minerais serem trabalhados na planta, serem transformados em seiva e tudo mais, eles costumam fazer parte de dois processos de transpiração da planta, que existe a liberação de água para o meio. Uma dessas formas é através da transpiração da planta, e para realizar a transpiração da planta, a planta utiliza-se de algumas estruturas presentes na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha, que são os estômatos. Esses estômatos, eles possuem duas células guarda, e essas células guarda realizam a abertura e o fechamento desses estômatos, de acordo com a necessidade da planta. Então, se a planta está com potencial hídrico muito alto e precisa liberar água para o meio, o que ela vai fazer? Ela vai abrir seus estômatos e vai fazer esse processo de transpiração. E existe ainda um outro processo que envolve aí a presença da água, que é a gutação. Tá? A gutação são aquelas gotinhas que aparecem na ponta das folhas. Sabe? Geralmente, pela manhã, dá para a gente perceber que algumas folhas elas ficam cheias de gotinhas d'água. Essas gotinhas d'água são provenientes dos hidatódios, que são outras estruturas que existem na folha, e que fazem essa liberação de água para o meio. Então, nós temos duas estruturas que realizam esse fenômeno de transferência, de transpiração e gutação, que são os estômatos e os hidatódios. O transporte da água pelo xilema e pelo floema, ele se dá... o transporte da água pelo xilema, pelo floema, são outras formas que veremos na sequência. Mas esse transporte se dá a partir de uma teoria desenvolvida por Dickson, em que ele explica como que a água poderia realizar um transporte contra a gravidade, sem nenhuma aplicação de força para isso. Nessa teoria, ele diz que essa seiva produzida na parte inferior, ela é transportada por causa da coesão entre as moléculas de água e a força que a sucção da transpiração nas folhas provoca. Então, vamos entender isso. Coesão entre as moléculas de água. As moléculas de água, elas vêm unidas, vêm ligadas, e vão subindo unidas e ligadas pelo xilema. E lá na ponta, lá na folha, nós temos a transpiração foliar, através dos estômatos e também dos hidatódios. O que acontece com isso? Lá em cima nós temos uma liberação de água. Essa liberação de água, lembra-se que a água está ligada, como se estivesse ligada em corrente? Se lá em cima sai uma molécula d'água, sai N moléculas d'água, outras moléculas d'água vão se ligar a essa corrente e vão continuar fazendo o caminho. Essa é uma das forças que fazem com que a água consiga realizar esse transporte contra a gravidade. Aqui tem uma
um cartazinho aqui verde no meio que está escrito via apoplasto e via simplasto. Na aula não tinha falado a respeito da via apoplasto nem da simplasto. Deixa eu ver onde é que eu botei. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, acho que eu devo ter trazido diferente aqui, mas a via apoplasto, então, ela é uma via que passa entre as membranas celulares, né? Ela entra pela via pelífera e passa entre as membranas celulares. E a via simplasto, então, ela é uma que passa por dentro da célula. Então, nós temos uma via em que a água ela é transportada através da região de fora das células, né, da região marginal das células, e temos também um transporte que é realizado por dentro das células. E aí fica a pergunta, né, qual deles que é o transporte que gastaria menos energia? Esse transporte que é realizado por fora ou o transporte que é realizado por dentro da célula? Um transporte realizado por dentro da célula, ele vai ter que necessariamente passar por duas camadas de membranas celulares, duas camadas de membranas celulares e de paredes celulares também. E para realizar esse processo, a célula, a planta, ela gasta energia, enquanto que o transporte de água feito pelas vias marginais, ela é uma difusão que nós chamamos de facilitada, ou seja, ela não envolve um gasto significante de energia para a planta. Com relação às diversidades, aos tipos de plantas que nós temos, a apostila de vocês trouxe quatro espécies, quatro famílias diferentes, né, que são as principais, as briófitas, pteridófitas e as gimnospermas e angiospermas. Vamos começar pelas briófitas, rapidinho. As briófitas são plantas que não possuem um sistema vascular, são plantas que possuem um porte pequeno e que tem a capacidade de reter bastante líquido, muito líquido, muito líquido. Tanto que em determinados ambientes a presença das briófitas ela é indispensável para a manutenção da vida natural daquele lugar, porque sem esse ambiente úmido para que as sementes possam germinar e se tornarem árvores adultas, que é proporcionado pelas briófitas, nós teríamos aí um déficit nesse processo de crescimento. E as briófitas, elas possuem um sistema de reprodução bastante característico. Vamos começar aqui pelo lado direito. Vamos começar pelo esporófito adulto. Tá? O esporófito adulto é esse que está do lado direito na parte superior, que tem um risquinho e um chapeuzinho amarelo em cima. Uma plantinha verde, um risquinho e um chapeuzinho amarelo em cima. Esse é um esporófito adulto. O que é um esporófito? O esporófito é um órgão reprodutor em que vai estar produzindo gametas a fim de desenvolver uma nova planta. Esse esporófito, ele tem uma estrutura na sua parte superior, que é conhecido como opérculo, e o esporófito, então, ele vai liberar no meio esporos maduros a partir da abertura desse opérculo. Esse esporo maduro, ele vai, como eu já disse, eles são ambientes em que existe uma quantidade de água muito grande, então ele vai cair por ali perto, na própria água existente, e assim como os animais, os esporos, que são os gametas masculinos das briófitas, eles precisam da água para poder fazer a sua locomoção. Eles possuem uma cauda, tal qual o espermatozoide, e precisam de um líquido para realizar
para poder se deslocar. Então, esse esporo ele cai ao solo, ele germina, a partir da germinação, ele forma uma pré-planta chamada de protonema, e nesse protonema são aflorados através de mitoses, de algumas séries de mitoses, os gametófitos masculinos e femininos, né? Sendo que o gametófito masculino recebe o nome de anterídeo, o gametófito feminino recebe o nome de arquegônio, e é na junção entre os elementos presentes nessas duas estruturas que vai ocorrer a fecundação e, através da fecundação, o surgimento de um novo ser que vai se desenvolver ali, vai formar um esporófito, e a partir do esporófito e do esporângio vai reiniciar o ciclo de sua vida. As pteridófitas, dentro da escala evolutiva, elas já são um pouco mais específicas para os seus meios. Elas possuem já um sistema vascular que não está presente nas briófitas. Aqui ela possui um sistema vascular, mas ela ainda não possui um sistema de galhos e troncos, como a gente vê nas árvores de maior porte, né? Nas gimnospermas e angiospermas. A sua forma de reprodução ela é bastante similar às briófitas, né? Também existe ali a formação de gametas masculinos e femininos, existe... bom, vamos começar por um broto jovem, né? O broto jovem, ele se desenvolve, né? Abre suas folhas. Depois de algum tempo, essas folhas vão produzir esporos. Esses esporos vão estar dentro do esporângio e serão liberados no meio, formando também uma pré-planta, que nós chamamos de prótalo, que é de onde surgirá os seus órgãos reprodutivos, né? Tanto feminino quanto masculino. O órgão feminino das pteridófitas, ele é conhecido como arquegônio, masculino como anterídeo, e através da célula do anterídeo, do anterozoide, com a célula do arquegônio, chamado de óvulo, que a partir dessa união que nós teremos, então, a formação de um novo esporófito ou ainda de uma nova planta. Representante das pteridófitas, nós temos aí as samambaias e plantas de baixa estrutura e mais simples, né? Ainda, nós teremos, então, agora as gimnospermas. As gimnospermas, elas são um grupo já evolutivamente mais avançado, né? Elas já envolvem aí algumas árvores bastante conhecidas e de uma importância econômica bastante alta para os humanos, né? Como o pinheiro, a araucária, o cedro e sequoias, principalmente na questão de produção de madeira. Principalmente na questão de produção de madeira. O ciclo de vida de uma gimnosperma, né? Ela é uma espécie dioica, né? Até agora nós estamos vendo espécies dioicas. Dioicas são espécies que possuem em seu corpo, em seu organismo, tanto sistemas reprodutivos femininos quanto masculinos. As gimnospermas, elas possuem ali estruturas masculinas e femininas. O cone de pólen é a estrutura masculina. A pinha é a estrutura feminina, no caso de um pinheiro, lógico. E a partir da união do microesporângio,
que veio lá da escama do cone de pólen, e do megasporângio, que veio lá da pinha, através da união dessas duas estruturas, nós teremos, então, um megásporo com uma pequena abertura dedicada ali a fazer a conexão com o grão de pólen. Então, o megásporo, ele vai receber esse grão de pólen ele vai começar a se desenvolver junto ao megásporo, e formando assim um tubo polínico. E a partir do momento em que esse tubo polínico é formado, esse megagametófito, né, ele passa a receber o nome de gameta masculino ou microgametófito. Após, então, esse processo de inseminação, dentro da semente, o embrião ele começa a se desenvolver. Né? Dentro da semente, nós temos ali um tecido nutritivo com a finalidade de auxiliar e nutrir esse embrião nessa fase da vida. Então, nós temos a semente, da semente forma-se a escama. Essa escama é uma estrutura que tem por objetivo uma maior dispersão das sementes. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas árvores que liberam a semente que voa. Elas liberam a semente lá do cacho e essas sementes vêm girando no ar e caem a centenas de metros da sua árvore ou quilômetros. Para que serve essa estrutura? Justamente para aumentar a dispersão dessa espécie e também, de certa forma, o seu pool gênico também. Então, se nós temos as gimnospermas, então, que são um grupo bastante simples, quer dizer, já não são tão simples quanto os dois anteriores, mas são mais simples que as angiospermas. As angiospermas nós temos, então, de dois tipos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Angiospermas, gente, é toda planta que produz fruto como estratégia de dispersão. Toda planta que produz fruto é uma de origem angiosperma. Nós temos frutos e flores, né? Na verdade. Nós temos as monocotiledôneas. Monocotiledônea vem da quantidade de cotilédones de sua semente, né? De quantas partes tem ali a sua semente. O milho, ele só tem um cotilédone. O feijão, se você apertar ele, você consegue abrir ele e formar 2 cotilédones. Então, as monocotiledôneas são aquelas que produzem sementes de um cotilédone só. Uma outra característica das monocotiledôneas são as peças florais, elas são trímeras, sempre em número de 3. O feixe vascular dela não é organizado, né? Quando cortamos um tronco de uma angiosperma monocotiledônea, nós podemos ver que os feixes, tanto xilema como floema, eles estão em lugares aleatórios ali no tronco, eles não estão condicionados segundo a uma ordem. Ainda as suas folhas possuem uma característica de nervura paralela. Se nós temos as folhas, nós temos aquelas folhas que a gente desenha, né, quando é criança, que faz lá uma gota, né, como se fosse uma gota, traça uma linha no centro e do centro se abre os risquinhos para o lado. No caso das monocotiledôneas, não. É como se fizéssemos uma gota, só que fizéssemos um risco no meio, só que em vez de fazer esses riscos laterais, em direção à lateral, nós faríamos riscos paralelos a esse do meio.
Então, nós teríamos uma folha com linhas em uma direção só. E uma outra característica de si é a sua enraização, que a raiz dela é uma raiz que ela se abre, ela não é tão profunda, ela é mais aberta, ela ganha em espaço, não em profundidade. As dicotiledôneas, então, como eu disse, elas têm 2 cotilédones, as suas nervuras são ramificadas, né? Como o exemplo está aqui ao lado na figura 2, da folhinha. A sua raiz, ela tem o nome de axial ou pivotante. A raiz das dicotiledôneas, elas possuem uma raiz principal, né, um eixo principal, e deste eixo se abrem as outras ramificações. O seu sistema vascular, ele é disposto em anéis, então ele é organizado, né? Se você pegar aí uma dicotiledônia e outra dicotiledônia e fizer um corte no seu tronco ou no seu galho, você vai notar que esses feixes vasculares, eles estão em lugares bastante similares, tanto em uma planta quanto em outra. As suas flores, elas são em número de 5. E o que mais? A raiz pivotante, né? 2 cotilédones. É isso aí. As dicotiledôneas possuem uma importância fundamental para a economia humana, já que ela participa direta e fortemente da nossa alimentação. Então, elas são de fundamentais importância. E grande parte das angiospermas passaram por um processo de cultivo, onde se domesticaram. Foi feita a domesticação de algumas espécies para que pudessem ser utilizadas da forma como nós temos hoje, né? O milho, o feijão, a própria cana-de-açúcar, todas essas espécies passaram por processos de adaptação para que pudessem ser desenvolvidas e trabalhadas da forma como nós temos hoje em dia. Então, as principais diferenças entre angiospermas, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, então, a semente da mono tem 1 cotilédone só, enquanto da di tem 2. A raiz da monocotiledônea, ela é uma raiz fasciculada, o pessoal também chama ela de raiz de cabeleira, enquanto que a raiz dicotiledônea, ela é uma raiz axial ou pivotante. O caule delas possui feixes vasculares diferentes, nas monocotiledôneas são espalhados, enquanto que nas dicotiledôneas são agrupados e organizados. As folhas também possuem ali diferença de nervuras, e as flores, trímeras para monocotiledôneas e pentâmeras para dicotiledôneas. Com relação ao cultivo, né, e domesticação, como eu disse, elas passaram por uma fase de domesticação para que fossem plantadas. As plantas, elas são base da cadeia alimentar, inclusive nós, né, porque nós não comemos, às vezes, todos os elementos químicos, nós não temos, muitas vezes, acesso a todas aquelas necessidades que o nosso organismo precisa, mas, através das plantas, nós conseguimos obter esses elementos, né, suprir essas necessidades energéticas, e as plantas ainda conseguem armazenar essa energia que elas produzem, que posteriormente é transmitida lá para o boizinho, quando o boizinho come essa planta, e depois é transmitido para o ser humano, quando o ser humano come o boizinho que comeu a planta. Nós não temos a capacidade de
de quebrar o hidrogênio, o gás hidrogênio. Nós não temos a capacidade de realizar uma série de reações que as plantas realizam e das quais nós somos totalmente dependentes também. A fotossíntese é um fenômeno que acho que dispensa até comentários, né? A não ser que vocês queiram dar uma olhada no ciclo realmente da fotossíntese, que é um ciclo bastante com envolvimento de bastante energia, né? De bastante etapas, assim, tem a sua fase clara, a sua fase escura, mas que tem como principal produto o oxigênio, que é algo sem o qual também não existiríamos, e devemos isso a elas. Então, elas têm aí uma aplicação dentro da agricultura a qual somos dependentes, na fabricação, né, na produção de especiarias, temperos e outros fármacos. Hoje em dia nós não temos ainda 30% de conhecimento a respeito das possibilidades de cura que podem ser alcançadas a partir de medicações e de elementos extraídos das plantas, né? Bioindicadores, as plantas, elas, dependendo do tipo de planta que estiver habitando naquele local, você pode dizer que como está aquele ambiente, se ele é um ambiente poluído ou não, pelas cores, pelas espécies. E ainda existem algumas plantas que possuem a capacidade de fazer a limpeza do solo, né? Eu não lembro qual espécie agora na cabeça, mas eu sei que estavam realizando um estudo com uma planta lá em Chernobyl, onde houve aquele desastre nuclear há muitos anos atrás, que até hoje é um lugar inabitável. Estavam trabalhando com uma planta para fazer a limpeza da radiação do solo daquela região. Essa planta ela conseguia fazer essa absorção de radiação e armazenar nela essa energia que estava presente no solo antes. Então, mais um benefício aí do qual nós podemos nos beneficiar diretamente, né? E para a questão da biotecnologia também. Hoje em dia tem se trabalhado muito com a biotecnologia com a intenção de se aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos, a sua resistência a interferências externas, né? Pragas, doenças e tudo mais. E é isso, turma. Hoje, como eu disse, era só para a gente dar uma recapitulada no que aconteceu até agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão para discutir, ou ainda se vocês tiverem ideia de algum estudo que vocês achem legal, que queiram estar desenvolvendo, vocês podem estar me procurando, turma, sempre que necessário. Tá bom? Não sei. Tem um pessoal que tá fazendo um trabalho com alguns artigos científicos que estão ficando muito bons. Se alguém aí tiver interesse também, podem estar me procurando. E no mais, eu desejo um excelente final de semana a todos. Tá? Estudem, descansem e vamos em frente. Se precisarem de mim, podem contar comigo, turma. Um beijo no coração, um bom final de semana e até a próxima. Valeu, turma.